Mais um episódio do Pode Ninguém Ouvir. Estou aqui com aquele fundinho gostoso, bem natural da chuvinha caindo, molhando a alma e de bônus o tênis. Mas eu precisava conversar com você até pra gente poder construir uma narrativa muito mais amorosa com nós mesmas em relação a alguns acontecimentos mais recentes que têm tomado grande prioridade aqui no meu contexto. Vamos trocar, né? Essas experiências juntas, combinado? E eu quero primeiro pontuar que nesse momento que estou falando com você, lindeza maravilhosa, cheirosa, é um sábado, exatamente dia 7 de outubro, às 17h30, e fazem exatamente 2 dias que eu estou tendo a grande oportunidade de experienciar um lado em que eu ainda não tive a oportunidade de vivenciar na minha vida, mas é basicamente uma acompanhante, né, de uma pessoa que fez um pós-operatório. Eu acompanhei de perto o pré-operatório e o pós. Estou passando por esse processo. E uma das coisas que eu acho bem pontual, né, até para trazer, né, um ponto de partida para a gente entender melhor, até a gente construir esses insights juntas, eu vou deixar você um pouquinho mais atualizada. Exatamente na data do dia 5, 2 dias atrás, que eu estou falando com você, meu marido passou por um procedimento que se chama vasectomia. Já ouviu falar? Então, é isso mesmo. E aí, eu confesso pra você que é uma preparação, né? E pra quem acompanha lá no canal do YouTube, eu já abordei um vídeo bem antigo, entre aspas, assim, em meados, em épocas em que eu tava também indo nos grupos de planejamento familiar lá do posto de saúde, né, e tudo mais, em que ambos se dispomos a fazer tudo o que era possível em relação a métodos contraceptivos e que realmente estivesse realmente alinhado, né, ao máximo de eficácia de não ter nenhuma gravidez indesejada, baseado dentro do nosso projeto de vida, que é não ter e não gestar filhos. Então, de uma forma muito responsável, e ele desde o mês 3 de 2023 a gente está pleiteando e fazendo todas as etapas necessárias, sabe? Não sei se você tem conhecimento, mas são muitas camadas até de fato isso se concretizar. Hoje em dia eu já estou com o meu método contraceptivo já aqui, subdérmico, que é o Implanon, aqui no meu braço esquerdo, maravilhosa. E ele fez o processo da vasectomia. Então, uma das coisas que eu quero até falar pra você, cara, o quanto que, por exemplo, o local em si onde foi feito o procedimento lá dele, a gente precisava chegar bem cedo. E assim, no dia anterior, a gente trabalha no período noturno, né? Então a gente já chega a um horário bem quase perto da madrugada, e até desacelerar, né? Já imagina. Tem toda uma demanda, né? Antes de fato a gente dormir. Então, só para você ter uma noção, houve grande privação de sono no dia que antecedeu o procedimento, né, operatório dele. E eu confesso pra você, eu como acompanhante maior de idade, que fiquei pertinho dele, né, todo esse processo, e estou ainda, obviamente, cara, quanto desafiador é, primeira instância, essa questão da privação de sono, né? Nossa, o quão exaustivo fica o dia depois, o durante e o pós por si só, né? Acho que eu dormi 2 horas só, porque a gente tinha que estar lá no local às 6h30 da manhã. E para que, se caso eu quiser, vai vendo a história, vamos lá,
Você gosta de uma história? Vamos lá contar o storytelling. 6h30 era pra estar no local. Então, se você é uma pessoa que tem hipotireoidismo, vai se identificar. Então, a gente sempre tem que fazer o cálculo. Beleza, então qual horário que eu preciso acordar para que eu preciso tomar meu remédio para que depois do X tempo eu possa me alimentar. Então, eu particularmente adequei a 1 hora depois que eu tomo meu remédio, o levotiroxina de 50mg, eu posso me alimentar. Então, você já imagina, faz os cálculos. 6h30 lá. Então, a gente pegou o nosso transporte 5h30. Então, eu tinha que acordar 4 para tomar um remédio pra assim eu pelo menos comer alguma coisinha pra nem com o estômago vazio. Então, assim, são camadas e camadas. E aí, minha amiga, aí você para e pensa, beleza, você chega e já faz acontecer. Não, tem toda a parte logística até você localizar de fato o local dentro naquela instituição, aonde que vai ser feito o procedimento, o que precisa esperar, o que precisa guardar. Cara, o quanto é desafiador por si só, né? A gente ser responsáveis. E aí teve mais espera de falta do procedimento. Assim, eu vou dar um spoiler. Deu tudo certo, tá? Entre privações de sono e etc, deu tudo certo. A gente saiu desse hospital lá pra 12h. Assim, mas uma coisa que eu quero até trazer à tona, até pra trazer um contexto aqui dentro do pod, que é muito nesses pilares, uma visão, né, de quem tem hipotireoidismo e quem é introvertida. Uma das coisas que foi um grande ápice de reenergização, posso dizer assim, nesse processo de espera, né, desgastante, né, por si só, eu tive sempre essa oportunidade de um olhar para a natureza que estava à disposição nesse momento em que a gente estava aguardando para ser encaminhado, né, para ele ir ao médico e tudo mais, fazer o procedimento. Então, esse momento eu tive essa grande oportunidade de observar as árvores que tinham lá nesse local de espera, sabe? A observação de uma pessoa varrendo assim, aí eu vi aquele ASMR da vassoura. Então, esses pequenos contextos foi me reenergizando. Isso, quem sabe, é um convite até para momentos desafiadores que você esteja passando nesse momento X aí da sua vida. O que dentro daquela ocasião que você está vivenciando, você consegue extrair essa bateria extra, sabe? E depois que a gente foi encaminhado para um outro local fechado e tal, que a natureza já não era existente, eu havia anteriormente levado o meu aparelho para ler livro digital, né? O famoso Kindle. Isso foi muito assertivo. Fica até um reforço aí para quem quer inserir o hábito da leitura. Isso é muito assertivo até para você, de fato, sempre ter de posse essas ferramentas que te acompanhem nesse seu processo, entre aspas, de ócio, sabe? E aí foi ótimo. Enquanto a gente esperava, ele lia uma coisa, eu tava lendo outra. E assim, parece que a hora de fato foi passando tão rápido e foi tão gostoso, porque aí o livro por si só já foi cada vez mais cativante, sabe? Aí a gente se sente até mais intelectual, sabe? E, nossa, é muito assertivo isso. Parece que a gente vai pra uma outra esfera, sabe? Não fica naquela tensão, de certa forma, de ranço de ficar esperando, entende? Uma outra coisa também, em paralelo, foi aproveitar essa espera, né? Desde as 6h30 até 12h. Então você já imagina quantas oportunidades eu e você podemos ter, né? Diante esse aguardo. E aí aqui cabe você também abrir a sua mente nesse teor aí de ampliar os seus repertórios,
de criatividade, no que você consegue acoplar, né, diante aquele ambiente, que seja mais gostosinho pra você, sabe? Tem uma coisa que eu li um dia que fala o seguinte: de tornar mais divertido esse processo, seja um trabalho, seja alguma demanda mais obrigacional, diremos assim, não precisa ser tenso, sabe? A gente consegue, nem que seja 1%, ressignificar aquela situação e trazer um quentinho pro coração. Então, tô te dando algumas ideias, né? Alguns conselhos amorosos. Observe a natureza sempre é um grande ápice de gatilho de reenergização, assim, de forma imediata. Então, outra coisa é a leitura. Tenha de posse, seja livro físico, se você preferir, digital, leia. E leia livros que realmente você se sinta acolhida, né? Por favor, não pegue um livro ranço. Mas também, se pegar, já desapega desse livro, coloca aí em algum lugar e passa adiante, outra pessoa talvez possa vir a se interessar, né? Como até um parênteses vem ocorrendo sempre, eu fico sempre atenta, né? Tem vários lugares por aí que tem, tipo, um lugar onde as pessoas fazem a doação de livros, né, de forma voluntária. Eu adoro. Eu, particularmente, sou uma doadora voluntária de livros, em que eu desapego, deixo lá. E também sou a pessoa que pega os livros também que são doados também e vou repassando. Acho magnífico isso. É um processo muito terapêutico. E claro, outra coisa é também você ter essa oportunidade de observações aleatórias. Do nada você está sentada e você vai olhando as pessoas, né? Vai observando como que reagem, o tom de voz, as vestimentas, como que a pessoa se vestiu, como que a pessoa está, né, se posicionando diante de uma situação, sabe? Você vai criando várias interpretações diante apenas daquela imagem que você está tendo e aquele recorte daquele momento que você está conhecendo, entre aspas, uma pessoa só de relance, sabe? Sei lá, eu consigo às vezes ficar pensando, cara, o que será que aquela pessoa passa, né? Quem será que é acompanhante daquela pessoa? Ou às vezes eu via assim os profissionais da saúde passando pra lá e pra cá, chamando os pacientes e tal. Como que era a abordagem de comunicação com os outros funcionários? É muito, assim, significante, de certa forma, a gente ter esse olhar atencioso até pra gente extrair algo pra nós mesmos, sabe? Eu tenho refletido muito sobre essa oportunidade que a gente tem, e não é só em ambiente de fato que a gente esteja fechado, um compromisso, mas em qualquer lugar, né? Todo lugar, se você parar pra pensar, são grandes oportunidades de aprendizados, né? Que você pode estar tendo. Agora, por exemplo, eu tô olhando pro céu, ele tá bem cinza, tá chovendo, tá nublado. Acabou de passar uma moça com um cachorrinho aqui. E eu toda aqui empacotada com uma capa de chuva. Tem um carro na minha frente. Sabe, são grandes insights que a gente pode ter quando a gente tá atenta a essas nossas observações empáticas, sabe? E é muito legal, é muito significante, porque só de pensar eu já me recordei de algumas situações enquanto eu tava esperando que eu tive essas observações. Tipo, muitas das vezes a linguagem corporal também, né? Nossa, é muito significante. Fiquei observando que claramente a forma como a pessoa se expressava, como se sentava, como se fazia toda a gestão assim das mãos e tudo mais. Isso diz muito sobre a personalidade da pessoa também, né? Eu tava na fila também, uma das várias filas que a gente aguardou. Tinha, por exemplo, uma senhora tentando puxar assunto com uma moça e tal. Assim, você vê o nível de tentativas de iniciativas de conversa e outras acabativas. Enfim, é muito significante, né? É bem louco. Eu sou apaixonada por essa questão da observação
do humano, né? Do ser humano por si só. Fica de sugestão. E, em paralelo à leitura de livros, eu peguei também o celular, que no caso, eu peguei o celular do boy, né? Porque como quando entra pra fazer o procedimento, não pode levar nenhum item. Ele até teve que tirar a aliança. Então ele deixou o celular comigo. Aí eu fiquei já checando os e-mails. Então, de certa forma, já fui otimizando meu tempo, né? Como uma empreendedora. E aí eu fui já fazendo a limpa lá nos e-mails, apagando coisas da caixa de entrada, vendo as coisinhas nas minhas pastinhas, né? Identificadas com os meus marcadores. Fui lendo as newsletters, né? Tirando alguns insights também. Fui apagando lixeira, fui apagando spam, fui descadastrando de coisas que já não faz sentido. É uma ótima oportunidade, sabe? Quando a gente tem esse olhar atento às oportunidades que a gente tem, independente do local onde a gente esteja, sabe? Muito bacana. Outra pauta interessante são nesses momentos, de certa forma, quando a gente tem uma necessidade de maior atenção em relação a cuidados de outra pessoa, por exemplo, o quão atento a gente precisa ter de reconhecer e valorizar ainda mais a nossa rede de apoio, né? Isso foi algo assim muito, 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 muito significante quando eu tive ciência de quem são ou de quem é a rede de apoio no qual hoje eu posso afirmar que vai apoiar, né? Nem que seja com alguma questão logística sobre alimentação, por exemplo, né? A questão de ter atenção e zelo de perguntar se precisa de algo, sabe? Ter esse apoio que a pessoa tá ali para qualquer coisa. Isso é muito legal, né? Houve várias pessoas assim, mais íntimas, tanto do meu marido quanto minha, que chegou até nós, né, por intermédio de mensagens e tal, e deu esse parecer. Isso foi muito simbólico, o quanto que realmente a gente se posicionar como pessoas que estão dispostas a ajudar a outra verdadeiramente, sem nenhum teor de obrigação, é outra coisa, né? Eu sinto que o amor, ele é colocado à risca ali na prática, né? Atos de serviço, não é mesmo? Linguagem do amor pura. E é nesses momentos que a gente vê nitidamente com quem pode ou não pode contar, né? Eu fico muito feliz de ter muito mais gente pra contar do que não contar. Não é mesmo? E estamos aí, né? Segundo dia pós-operatório. Se você já passou por algum procedimento ou alguém próximo a você, já imagina que é bem desafiador, né? No futuro, eu continuo. Meu ônibus está chegando. Nido Futuro aqui, né? Hoje é uma segunda-feira, dia 9 de outubro. E continuando o nosso papo, né? Eu gostaria muito de saber a sua opinião em relação a essa questão de cuidar de alguém em relação a um procedimento de pós-operatório, independente do que se trata, sabe? Mas tem sido momentos bem desafiadores, tanto pra mim, individualmente falando, né? Mas em relação ao processo de muito mais empatia e compaixão com o outro, né? E esse outro pode ser tanto pessoa íntima, próxima, que é o meu caso no momento, né? Que é o meu próprio boy. Mas o quão atento estamos, né? Em relação até à questão de ambiente, tem que ser bem mais adaptado. Por exemplo, se você ficou atento ao que eu falei, ele fez um procedimento do esquema do vasectomia. Então, o Bonito tá com um atestado médico de 7 dias. Então, o ambiente da casa, ele foi claramente bem reajustado diante dessas necessidades, né? E eu até fico refletindo o quão significante é a gente parar e pensar o quanto que nesses ápices de situações de grandes necessidades, de maiores verificações do que é prioritário para cada pessoa, é muito particular, né? Tipo, no contexto
né, que a gente está vivendo, essa questão do que fazer nesses momentos, né? Então, por exemplo, a gente deixou mais fácil acesso à questão tecnológicas falando, né? Então, reajustar fios né? Adaptadores, extensões para ficar próximo os carregadores, e a questão de computador também mais próximo. Então, tudo tá meio que alocado em grande quantidade, assim, né? O que é prioritário para ele no momento lá na sala. Então, a sala foi reajustada, pegamos mais almofadas, mais cobertores e tudo mais. Então, até a gente parar e pensar, o que será que eu e você colocaríamos nesses nossos ambientes adaptados diante de alguma situação em que a gente não consiga, ou melhor dizendo, a gente precise ficar realmente isentos de tomadas de decisões e ações que exijam peso, movimentos bruscos e tudo mais. O que será que você teria nas suas proximidades nesses dias, sabe? E é uma questão que a gente vai aprendendo juntos nesse processo, né? Como você sabe, eu sempre gosto de tentar extrair grandes e profundos aprendizados no nosso dia a dia de uma forma bem ordinária. E acho que isso também é um convite para você, né? Até uma questão não só de ambiente que foi adaptado, é a questão da alimentação, né? Hoje, passado alguns dias, eu vou vendo quais foram as melhores ações e escolhas diante ao que fica mais coerente, tanto para minha rotina, né? Que eu também tenho que continuar a trabalhar fora, independente se ele tá lá ou não. Então, é reajustar, né? Pera aí, a Aninha do Futuro fala aí. Chegou o busão. Fala do futuro, ou talvez do passado para você, mas sempre muito presente no seu coraçãozinho, de uma forma muito amorosa e acolhedora. Tô nesse momento, né, onde eu capto, né, esses nossos bate-papos rapidinhos, ou melhor, passageiros, porque eu sou uma passageira e estou aguardando o ônibus aqui no ponto. E você sabe o quão benéfico tem sido essas nossas oportunidades, né, da gente ter essa troca tão genuína. E uma das coisas que tem sido ótimos gatilhos de reconfortos para a alma é saber que eu não tô, e talvez você também possa vir a reavaliar se você tem feito apenas coisas que tenham teor financeiro de retorno, ou se você está fazendo algo que tenha retorno emocionalmente, psicologicamente, para sua alma, para o seu coração. Isso, o quão impactante é a longo prazo, a curto prazo. E eu venho aprendendo isso, eu venho me condicionando particularmente a fazer esse momentinho de diário virtual aqui junto com você, um diário aberto, e tem sido ótimo. E eu já comentei nos episódios aí anteriores o quão avassalador, de recompensador tem sido esses momentos de mais permissão, né, de autoanálise, de autoconhecimento. Sabe quando você tá naqueles dias em que parece que muitas coisas aconteceram, mas em alguns aspectos poucas coisas de fato mudaram os seus as suas formas de ver e de estar, enfim, é aquela coisa, né? Vamos dar uma filosofada. Eu tava hoje editando um vídeo longo lá no canal do YouTube, e o quanto que me traz algumas reflexões quando eu tô nesse processo de edição, o quão viva eu me sinto de pegar fragmentos de algum momento da minha vida e construir uma narrativa que de certa forma favoreça e agregue valor para os inscritos, né? E isso é tão gostoso. E eu sinto que também o YouTube tem sido essa extensão de contribuição social, sabe?
Quem sabe você estava cogitando de fazer algo nesse teor assim, para contribuir, quem sabe deixar nem que seja 1% do seu legado aí nessa internet, né? Tão ampla. E uma coisa que eu venho aprendendo mediante os estudos, seja eles de curso, sejam eles em treinamento, sejam eles em podcasts, vídeos, enfim. O quão mais saudável fica quando a gente realmente constrói essa produção e criação de conteúdo alinhado realmente ao que faz sentido pra gente, mas muito mais do que isso, minha amiga. Qual forma, de qual formato, de qual jeito que eu e você conseguimos, de uma forma bem saudável e de certa forma equilibrada e de uma forma, né, sustentável em todas as esferas possíveis, você e eu consigamos estruturar isso, sabe? Porque meu local de fala é muito de empreendedora para empreendedoras, né? Então, eu não tenho esse mimimi de ficar ocultando bastidores ou por trás das câmeras de situações de que de fato ocorrem nesse processo criativo, sabe? Eu sei que muitas das vezes vai ser muito desafiador. Ainda mais se você, assim como eu, talvez se propõe a desenvolver projetos que não estejam vinculados, né, diretamente a retornos financeiros. E aí é uma questão que você tem que fazer assim, né, com a sua eu interna, sua eu, quem sabe, workaholic. Porque eu até brinco que a minha mente é workaholic, mas a minha versão da minha pessoa ideal, que eu venho, né, desconstruído todo dia, é uma pessoa mais leve, mais coerente com os meus valores, com meus princípios, com a minha ética, com a minha vida mais intencional. E aí é que vem o tchan da coisa, né? O quão impactante, como você tem levado essa rotina, o como você tem implementado todos esses seus projetos, os seus sonhos, todas as suas abordagens de tempo, de qualidade, tudo, sabe? Porque é assim, né, amiga? Se você também pensa, assim como eu, que a nossa vida não é apenas o profissional, então bora continuar esse papo. Porque realmente é um não aqui, um sim ali. Ai, enfim, assim como a trilha sonora de fundo que talvez você possa estar ouvindo de vizinhanças, assim são muitas vezes os nossos pensamentos, né? Querendo aplicar a síndrome da impostora, né? Ou querer nos limitar a coisas que nós mesmos nos propomos, né? Hoje mesmo eu tava refletindo o quão bacana tem sido eu experienciar mais uma vertente aí minha, não sei se você sabe. Eu tô hospedando um doguinho lá em casa. Eu já fui pet sitter, né? Já fui até a casa de uma X pessoa para fazer esses cuidados, né? Essa manutenção do doguinho de uma pessoa que foi viajar e tudo mais. E agora eu tô experienciando esse momento de hospedagem. E confesso para você que tem sido muito bacana em relação a aprendizados, a novas formas de se ver em uma rotina diferenciada, né? Porque quando você para e pensa que esse doguinho, ele também foi condicionado a uma estruturação de uma rotina com os seus tutores, né? Então, eu vou te dar um exemplo simples. O doguinho, ele tem algumas questões essenciais, entre elas, fazer as suas necessidades fisiológicas apenas no ambiente externo. Então, ele precisa, obrigatoriamente, né, ir fazer uma caminhadinha para fazer o seu xixizinho, o seu número 2. Então, isso não tem um meio termo. Então, eu e meu marido, né, ambos
fazemos toda essa flexibilidade, né, na nossa rotina para que os dois tenham essa demanda, né, e fique leve para todos. E aí a gente foi adequando a nossa rotina com esse estilo de vida do doguinho. Então, manhã, tarde, noite, né? Toda essa questão de mais responsabilidade, cuidados e atenção no decorrer do dia a dia, né? Das demandas da própria residência. E outra característica bem legal a ser pontuada é que esse doguinho também, ele é bem mimadinho, amoroso demais. Eu brinco que ele é o lado ao contrário do meu dog, do meu poodle. O meu poodle, ele é muito territorialista, ele é bem dominante, sabe? Então você já imagina que tem sido bem desafiador tentar conciliar uma boa convivência na vizinhança com o meu doguinho e com o doguinho alheio. Mas aí a gente vai extraindo o máximo de possibilidades de o que aprender diante a essa situação que a gente se propôs, sabe? A experienciar profissionalmente. A Nido Futuro te conta mais detalhes, tá bom? Tem ao menos você cogitar de imaginar ou racionalizar o que eu tô sentindo agora. Eu quero deixar registrado o quão gostosinho é ter momentos realmente de qualidade com os nossos pets. Eu realmente tenho cada dia ressignificado esses momentos e essas grandes oportunidades que o universo nos proporciona, né? Quem é mãe, pai de pet me entende, quem realmente, né, se sente assim agraciado por essa oportunidade de você cuidar desse serzinho. Hoje foi mais um lembrete disso. Eu tive a grande oportunidade e estou tendo por uns dias, semanas, de cuidar de um outro cachorrinho de amigos nossos íntimos, e tem sido muito transformador internamente, sabe? Desde ter mais momentos em família, de sair para caminhar para ambos, né? Sair, fazer suas atividades e suas necessidades. Isso nos impulsiona a também cuidar da gente, né? Nesse processo, enquanto a gente está cuidando dos nossos pets. E nesse caso específico, mais recente, desse doguinho que eu tô cuidando, eu e meu marido, ele tem algumas características bem diferentes em relação ao nosso filho Tony Poodle, né? E aí é algo assim bem bacana, de certa forma, de a gente ter essa oportunidade, né, de aprender também, né? É uma grande troca. Eu sinto assim, eu pelo menos levo a vida dessa forma, né? Tudo é uma grande oportunidade de experiências, insights. E aí, levando isso em consideração, hoje e outros dias têm sido grandes gatilhos de reflexões de gratidão, sabe? Desde ter mais momentos tranquilos em que eu paro e realmente vivencio aquele momento do agora. Então, por exemplo, no caso, esse dogzinho, ele se alimenta e bebe água com muito mais, né, vivacidade, diremos assim, quando alguém tá próximo, quando alguém realmente dá esse tempo, se dispõe de estar realmente do ladinho, e aí vai meio que incentivando ele a se alimentar e a se hidratar. Então esse é o momento que eu tenho reaprendido comigo mesma de observa os detalhes, observa esse serzinho, né? Talvez eu e você tenhamos essa grande oportunidade em algumas situações da nossa vida de parar e refletir. Peraí, não é você que tanto está pregando que você quer uma rotina leve? Por que nos pequenos detalhes você não leva isso em consideração, que é uma oportunidade para você também trazer, né, essas ideias de desacelerar, né? Outra coisa é
Vou dar um exemplo bem na prática. O nosso poodle, ele é um cachorro que tem características muito dominantes, né? Territorialista e impulsivo, tal. Cada pessoa pode dar uma nomenclatura, né? Mas assim, e aí, levando em consideração, é gritante a diferença de um cão para o outro, obviamente. Então a gente observa que, em contraponto, um é bem independente e tudo mais. Outro é bem mais necessitado, tem uma, entre aspas, carência afetiva de pet, talvez. Deve ter uma terminologia mais específica, mas só pra gente compreender aqui em precisão. E aí, gosta muito mais dessa proximidade humana, vamos dizer assim. Então esse dogzinho aí que tá hospedando lá em casa, hoje eu fiquei deitadinha no sofá, né? Tirei essas horinhas, ou melhor, 1 hora específica, antes de sair pro meu CLT. Deitei, aí ele veio e deitou na minha barriga, quentinha. E aí fiquei passando carinho nele. Enfim, talvez é uma ótima ideia, quem sabe, de você olhar certas oportunidades da sua vida com um olhar, uma lente, de uma forma muito mais gentil, né, com a sua vida, com o seu tempo e com todos que o cercam, né? Seja um ser racional ou irracional, né? Outra coisa bem interessante a ser pontuado, talvez vão ter certas circunstâncias na nossa vida que vão nos colocar à prontidão para a gente reavaliar, quem sabe até a questão de horários de atividades em determinadas rotinas, que assim, é óbvio que cada família, cada contexto, o animalzinho ele vai sendo condicionado a uma rotina, né, baseado, obviamente, aos seus tutores. Então, levando isso em consideração, por exemplo, hoje foi a primeira noite, amanhã, que a gente teve essa experiência junto com esse doguinho novo. E aí ele acordou, entre aspas, assim, despertou cedo, um horário fora da nossa programação, diremos assim, normal, da nossa rotina, mas tá tudo bem, é a questão de reajustar, né? E aí eu levo em consideração uma nova reavaliação. Será que, dependendo de coisas, de situações na sua vida, talvez não seja uma grande aprendizado de você rever se isso e aquilo talvez não tá te dando, talvez, outras versões melhores de você, melhores da sua rotina? Será que talvez certas coisas te impulsionam de forma positiva para você acordar mais cedo, para você caminhar, ter contato com a natureza, ver o mundo numa percepção diferente? Hoje foi mais um desses gatilhos de oportunidades, de aprendizados, sendo uma cuidadora freelancer de pet. E foi muito gostoso, foi assim gratificante, porque em outras ocasiões, de uma forma imatura, poderia, quem sabe, reclamar, dar voz a uma versão de mim que eu não me identifico, sabe? Eu sempre gosto de ser otimista, positiva. Então, o doguinho acordou em torno de umas 7 horas a gente pegou ele, colocou na cama assim, brincamos um pouquinho, acariciamos e logo nos levantamos e fizemos o que tinha que ser feito, sabe? E eu acho que agora eu faço até mais entendível, tiremos assim, esse processo de, poxa, talvez essa seja uma ótima alternativa para novas formas de viver, né? Talvez o doguinho, com a sua rotina já enraizada da família dele, talvez está nos dando a oportunidade da gente dar uma sacudida nesse corpo, né? Porque eu confesso aqui pra você, tá? Fica só entre a gente aqui do pod. Alguns dias eu meio que me auto-sabotei e, por consequência, o meu poodle vivenciou isso de não passear.
assim, brincar, ele brinca todos os dias. Seja na minha casa, ou seja na casa da minha mãe, na rede de apoio nossa. Mas o passeio a gente sabe o quanto que é impactante, né? Então, dar voz a essas grandes chacoalhões da vida de tipo, peraí, você consegue ser melhor do que você acha que você tá sendo, sabe? Então hoje foi um dogzinho que me deu esses impulsionamentos de reflexões. O que será que tá acontecendo na sua vida que vai te dar aqueles chacoalhões de uma forma bem amorosa, hein? Pensa aí. Minha amiga, hoje é dia 13, no futuro, ou melhor, passado pra você, e eu tava aqui configurando o celular aqui na parte de suspender durante um X tempo o celular, depois de uma inatividade, para que ele bloqueie e tal, tenha toda essa manutenção de coisas aqui dentro. E aí eu fiquei pensando que um dia desses eu tinha aumentado esse tempo de suspensão e o próprio celular meio que falou, chega! Ele meio que avisou que estava superaquecido e desativou tudo que ele tinha possibilidade, internet e tudo mais, e falou, não vou. E eu fico pensando, nós meros mortais, né? Às vezes acha que podemos, entre aspas, ser super, hiper, mega heróis de uma jornada desenfreada, sem pensar, não impondo e nem colocando limites a nós mesmos e achando que vai estar super, hiper, mega saudável esse tipo de abordagem para nossa vida. E hoje eu estou sentindo, sabe, mega sobrecarregada mentalmente. Para você ter noção, eu estou olhando alguns aplicativos que estão instalados no celular e já tô me sentindo atolada. E um exemplo, só pra você entender melhor a sensação que eu tô nessa analogia, como se eu estivesse numa piscina e estivesse bem fundo e já cansada de tentar sustentar pra ficar em cima, sabe? Enfim, eu tô bem cansada em relação a algumas coisas, bem esgotada, parece que eu tô no meu limite, eu sinto que a qualquer momento eu vou suspender as minhas inatividades em alguns contextos da vida real. Então, é um momento, ou melhor, um convite para que você também pense no que talvez é necessário, que você clique aí na sua cabecinha, nos seus sentimentos, configure algumas coisas para que realmente você alinhe, né, as suas expectativas com a sua realidade, porque às vezes a gente meio que vai deixando rolar as coisas, sabe? Então nesse momento eu estou literalmente arrastando algumas coisas e desinstalando. Talvez hoje seja uma ótima oportunidade para você desinstalar, remover tudo aqui na sua cabecinha que não esteja coerente com a vida e o estilo de vida, a rotina ideal pra você. Não é pro fulaninho, não é pro ciclaninho, é pra você. Sinto de dizer que às vezes é bem mais desafiador do que ontem, do que vai ser amanhã, mas no que tá dentro do nosso alcance é o agora, né? Então vamos fazer acontecer e vamos fazer isso juntas, porque sozinha tá ficando bem delicado. Então é por isso que eu tô fazendo aqui uns downloads mentais pra gente poder trocar esses arquivos de reflexões e realmente só fazer o upload, mandar aí pros nossos HDs e passar um filtro aí do que é realmente essencial, sabe? Como são as coisas, né? O quão importante é a gente ser motivada por as pessoas que nos admiram e consomem os nossos conteúdos, né, de alguma forma. Eu recebi um comentário agora, uma pessoa perguntando como consegue ter acesso ao meu perfil, né, numa plataforma na qual
eu estava vinculada como criadora de conteúdo adulto. E assim, infelizmente, por motivos de força maior, vamos dizer assim, vamos resumir, eu não tenho mais acesso, né, a esse perfil. Minha conta foi bloqueada definitivamente, até segunda ordem, né? Já tô pleiteando ao suporte um posicionamento e tal, porque ocorreram muitas vendas. Enfim, isso daí é pro Maio do futuro, eu te atualizo. Mas olha como são as coisas. Eu tô aqui agora, toda animadinha, revendo meu estoque de materiais que eu tenho, assim, que são arquivos pessoais, com muito carinho, selecionando, fazendo uma curadoria dos meus 18, pra fazer esse retorno, esse proibidão, dentro de um contexto que pra mim faz sentido e que de certa forma eu consigo ter a minha liberdade de expressão muito mais alinhada. E aguarde que eu acredito que a Hotmart vai ser essa ponte. E querendo ou não, muitas pessoas têm a facilidade e sabem da credibilidade que essa plataforma também tem, né? Então eu tô cogitando de estruturar um packzão gostoso lá. Ai, meu Deus! Então, onde eu quero chegar pra poder te motivar também. Às vezes você não está tão feliz em alguma determinada situação, ou aparenta que você não tem muito pra onde correr, sabe? Você às vezes não se sente até motivada pra meio que se reerguer, né? Às vezes parece que por tantos dias, meses, quem sabe, você se sentiu abafada, as suas vontades, né, de se instigar em algum aspecto. Mas quando a gente tá atenta e se permite, né, reviver, né, é muito gostoso. Recomendo, tá? Mais um episódio do Pode Ninguém Ouvir. E hoje eu tô cansada, sabia? Nesse momento que eu tô falando com você, são 22h39 da noite. E eu confesso que é a quinta ou sexta vez que eu tô tentando gravar esse áudio e salvá-lo aqui no meu aplicativo de gravador. Simples assim. Mas, como nem a vida é tão simples quanto a gente gostaria, quem dirá os nossos ideais, projetos que a gente se propõe a fazer sem nenhuma obrigação de terceiros, sabe?